Com a igreja com o pastor Elias. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com esta igreja. Amém. Meus queridos irmãos, é um prazer imenso poder estar voltando aqui a esta igreja. Estivemos num outro momento aqui falando sobre escatologia e na oportunidade também esteve o pastor Paulo Lucas Sacramento. E hoje estamos aqui para falar de um tema também extremamente relevante e importante, que é a origem do culto e os elementos que não podem faltar nele. Eu achei interessante que o pessoal aqui parece que gosta de hebraico, né? Que deram até um nome para a adoração, Avodá. Então nós vamos trabalhar aí a Avodá. Meus queridos, sem perda de tempo, eu quero convidá-los a fazer a leitura de um texto diferente, sem sair do tema, porém estaremos lendo do Evangelho do Senhor Jesus, segundo escreveu João, capítulo 4, do versículo 20 até o versículo 24. Todos encontraram? Então, bora lá. Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, crê-me que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Senhor nosso Deus e nosso Pai que está no céu, mais uma vez, Pai querido, queremos te adorar, glorificar e bendizer por esta oportunidade singular de estarmos aqui na tua casa para te adorar, te glorificar, te exaltar e bendizer. Enche o nosso coração de gozo, de alegria e de paz. Capacita-nos, ó Pai, com o poder do teu Santo Espírito. Vem quebrantar o meu coração, purificando-me de tudo que não te agrada, enchendo-me com a tua glória. Eu te louvo, Senhor, por estar aqui diante do teu povo, do teu rebanho, as tuas ovelhas que vieram aqui para ouvir somente a tua voz. Capacita, meu Deus, porque o Senhor me constituiu como canal de expressão da tua vontade. Aquece o meu coração com a presença tua, Pai, para que o coração do teu povo saia aquecido para a glória do teu nome. Amém, Senhor. Podemos acertar. Meus queridos irmãos, eu escolhi esse texto porque ele está inextricavelmente vinculado com o tema que foi proposto, está diretamente ligado com o tema. Jesus, ele saiu da Judéia bem de manhãzinho, e ele estava indo para a Galiléia. E quem saía da Judéia e ia para a Galiléia, ele tinha 3 caminhos alternativos. Primeiro, ele tinha a Estrada do Leste. A Estrada do Leste, também conhecida como a Estrada de Damasco, foi por onde o apóstolo Paulo passou antes de ser convertido
e ali ele teve um encontro com o Senhor Jesus. Essa estrada era uma estrada muito longa. Quem saía pela estrada do leste, ele subia pelo deserto arábico, ele cruzava Jericó, subia até em cima na Síria, entrava em Damasco, e ali ele voltava para chegar na Galileia. Era uma região longa. Mas havia uma outra estrada também, conhecida como a Estrada da Costa. E esta Estrada da Costa, como o próprio nome já diz, ela ficava na região costeira de Israel, ali no mar do Mediterrâneo. E ali havia essa Estrada da Costa, que era uma estrada real, e ali próximo ficava, por exemplo, as cidades dos filisteus, que era conhecida também como a Estrada de Gaza. Então havia essa estrada, bem interessante. Só que os judeus, as pessoas evitavam passar por essa estrada, visto que ali também havia muitos salteadores. Há uma terceira opção: quem saindo de Judá ia para a Galileia, era passar pela estrada do centro. Mas passar pela estrada do centro, obrigatoriamente tinha que passar por uma região que nenhum judeu gostava de passar, que era Samaria. E por isso no versículo de número 4 desse texto está escrito assim, olha: e era-lhe necessário passar por Samaria. Certa vez eu preguei neste tema, e era-lhe necessário passar por Samaria, destacando pelo menos 10 razões pelas quais Jesus teve que passar por Samaria. Porque existem caminhos que nós não queremos passar, mas nós temos necessidade de passar. Existe a nossa Samaria. E uma das razões que nós apresentamos aqui, por que Jesus tinha que passar por Samaria, era para ensinar o verdadeiro conceito da verdadeira adoração. O conceito da verdadeira adoração. E por isso escolhemos este tema. Existem aqui várias razões pelas quais Jesus deveria passar por Samaria, mas entre elas está justamente essa: ensinar o conceito da verdadeira adoração. Meus queridos, então, seguindo nesta mesma linha, Jesus tinha como finalidade ensinar o conceito da verdadeira adoração. Esta é a finalidade de Jesus. E por falar em adoração, existe no Antigo Testamento uma palavra hebraica para adoração, ou melhor, duas. Existe uma que é a avodá e outra que é a shahar. A shahar ou então a avodá. Avodá é uma expressão hebraica que vem de avad. Avad é adorar. E esta palavra avodá, que é um substantivo, ele tem a origem na mesma raiz hebraica que forma a palavra servo. Deus fiel. Entendeu? Veja então que o substantivo avodá, ele tem a mesma raiz hebraica da palavra servo em hebraico. A palavra servo é eved, e eved tanto significa servo como significa adorador. Por exemplo, Obadias, Ovadiah, significa servo de Yah ou adorador de Yahvé. Então veja que a avodá tanto fala de serviço quanto fala de adoração. Agora, qual é a origem da adoração? Adorar a Deus, afinal de contas, o que é adorar e qual é a origem desta adoração? Se nós formos buscar a raiz e a histórica da adoração, a Bíblia nos remeterá para o capítulo 4 de Gênesis. Havia uma forma diferente, porque veja que avodá tanto significa adorar como significa serviço.
Porque todo adorador, ele oferece um serviço, um trabalho, ele tem que executar um serviço para Deus. Por exemplo, lá no capítulo 4 de Gênesis, a partir do versículo de número 4, nós vemos que dois personagens bíblicos destacados, um chamava-se Abel e o outro chamava-se Caim. Ambos foram com seus respectivos sacrifícios. Abel foi com o primogênito das suas ovelhas, para que ele pudesse apresentar a Deus o primogênito das suas ovelhas. Isso mostra que ele executava uma atividade pastoril. Havia um trabalho por trás disso, e a fim de adorar a Deus numa expressão de verdadeira adoração, ele vai com este sacrifício e colocar sobre o altar o primogênito do seu rebanho. Ao passo que Caim, ao invés de oferecer uma ovelha, ele foi oferecer daquilo que era fruto do seu trabalho. Ele executava a atividade da agricultura. Então a questão da aceitação ou rejeição não está no objeto, está no adorador. Porque Deus, antes de aceitar a sua adoração, antes de Deus aceitar o seu sacrifício, antes de Deus aceitar a sua oferta, primeiro Ele aceita você. Você é a pessoa mais importante do culto para Deus. Não é o seu dinheiro, não é o que você faz, não é a quantidade de coisas que você realiza. Ele quer saber como está o seu coração. Ele quer saber a motivação do seu coração. Por que você está fazendo? O que motiva você a vir para a igreja? Por que você está oferecendo o que você está oferecendo? O que você veio fazer aqui na casa de Deus? Tem pessoas que vêm para a casa de Deus, mas estão dispersos com outras atividades que não agradam a Deus, que não é de cultuar a Deus. Mas existem aqueles que vêm oferecer um verdadeiro culto a Deus, apresentar-se como um verdadeiro sacrifício. Você é um sacrifício nesta noite. O que você veio oferecer aqui nesta noite? Alguns vieram cultuar a Deus, outros vieram cultuar uma jovem, uma mulher, um homem, alguma coisa, um dinheiro. Mas eu adoro e louvo a Deus, porque existem muitos adoradores que, com o coração motivados pelo amor, vieram adorar ao Senhor, vieram glorificar ao Senhor, vieram exaltar ao Senhor, vieram invocar o nome do Senhor, vieram cultuar ao Senhor. Se você veio aqui com outra motivação, você veio perder tempo. Se você oferece uma oferta sem adoração, sem amor, sem entrega, você veio perder o seu tempo. Se você subiu nesse púlpito sem a verdadeira motivação, você está esquentando o banco e ocupando o lugar. Se você está aí sem a motivação verdadeira, você está esquentando o banco. Mas se você veio por amor, se você veio reconhecendo que Deus é soberano, que Deus é grandioso, que Ele é todo-poderoso, que Ele é santo, que Ele é majestoso, que Ele é glorioso, que Ele está presente, onipresente. Aleluia! O teu culto está sendo recebido nesta noite. Quantos vieram adorar aqui a Deus nesta noite? Quem veio adorar a Deus? Quem veio oferecer um verdadeiro culto a Deus? Começa com Abel e Caim. Quando nós vamos lá para o Novo Testamento, nós lemos o seguinte: pela fé, Abel ofereceu. Pode baixar um pouquinho, está dando ruído. Abel ofereceu maior sacrifício do que Caim. Como é que está escrito? Pela fé, Abel ofereceu o quê? Maior sacrifício do que Caim. Maior sacrifício que Caim. E o maior não é porque, às vezes as pessoas pensam assim, não, é porque ele deu ovelha, o outro deu vegetação. Não. Deus examina o seu coração antes de examinar a sua oferta. Para que Deus quer bode? Para que Deus quer carneiro? Para que Deus quer ovelha? Para que Deus quer dinheiro? Para que Deus quer propriedade? Ele quer você. Foi por você que Jesus morreu. É por causa de você. É você. Ele quer você. Aleluia. Agora, se você não está adequadamente oferecendo culto para Ele, então você está perdendo o seu tempo. É por isso que naquele dia muitos são chamados e muitos dirão: Senhor, em teu nome
eu não te conheço, que você está perdendo seu tempo ofertando para Deus um culto profano, um culto misto, um culto sem coração, sem amor. Você vem para minha casa, mas o teu coração não está em mim. Agora, se o teu coração está no Senhor, o teu culto é verdadeiro. O teu culto é um culto de amor, é um culto de verdadeira adoração a Deus. Pode adorar e glorificar o nome do Senhor. Vocês verão que a adoração no Antigo Testamento, repetidamente, quando Noé desce da arca, uma das primeiras coisas que Noé fez, quem se lembra qual foi? Ele fez o quê? Levantou um altar. Um altar para quem? Um altar para aquele que o preservou dentro da arca mais de um ano. Um altar para aquele que o salvou das águas do dilúvio. Um altar para aquele que prometeu e cumpriu. Um altar para aquele que ofereceu a oportunidade de salvação. As pessoas não quiseram, mas os que quiseram ele salvou. Um altar para aquele que iria destruir o mundo em dilúvio por causa do pecado da prostituição e destruiu, mas salvou Noé com a sua família, porque ele é Deus de promessa. Noé levanta um altar, mas nós temos Abraão levantando o seu altar, Isaac levanta o altar, Jacó levanta o altar. Então a prática de levantar altares era uma prática de adoração. Então a adoração não é coisa nova, ela começa lá no Antigo Testamento. E com quem Abel e Caim aprendeu? Provavelmente com Adão, porque ele tinha constantemente encontros com Deus. E depois mesmo da queda, ele indo para fora do jardim, provavelmente levantou outros altares. Os filhos assimilaram isso, e daí a grandeza do pai ensinar o filho. Tem pai que quer ensinar o filho falando: meu filho, você não pode fumar, meu filho, você não pode beber, meu filho, tem que ir para a igreja, meu. Mas o filho não vê ele fazendo, não vê ele orando, não vê ele lendo a Bíblia, não vê ele chorando. Pai que não derrama lágrima, pai que não cultua, pai que não lê a Bíblia, como é que você pode espelhar isso na vida do seu filho? Aleluia! Antes de dizer, seja você um adorador, o teu filho tem que ver você adorando a Deus, se derramando, se prostrando, com o rosto no pó, se esvaindo em lágrimas e dizendo: Senhor, eu te amo, eu te glorifico, eu te exalto. Essa prática perdurou e ela chegou até nós. A igreja do primeiro século era uma igreja que adorava todos os dias. Havia festa, havia culto. E aqui está o Senhor Jesus Cristo ensinando a esta mulher. Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar que se deve adorar. O conceito de adoração local, o conceito de um Deus local, o conceito do Deus do templo. O antigo Israel cultuava o Deus do templo. Quando o templo de Deus foi destruído, acabou a adoração ao Deus do templo, porque não havia templo. Mas Jesus falou assim: olha, eles dizem que é aí que se deve adorar. E eu vou dizer para você uma coisa, mulher. Olha aqui, o que ele diz. Disse-lhe Jesus: mulher, crê-me, que a hora vem em que nem neste monte. Que monte era? O Monte Gerizim. O Monte Gerizim foi o monte das bem-aventuranças de Moisés, o monte das bênçãos, onde Moisés proclamou bênçãos. Era o Monte Gerizim. Havia uma disputa, porque o Monte Gerizim ficava em Samaria, mas os judeus diziam: não, é em Jerusalém o lugar em que se deve adorar. Por que em Jerusalém? Porque ali está o templo. Jesus sabia o que ia acontecer com o templo, e por isso ele disse: não é nem no Monte Gerizim, não é nem aqui em Jerusalém, porque os verdadeiros adoradores adoram o Pai em espírito e em verdade, adoram na igreja, adoram em casa, adoram na rua, adoram no trabalho, adoram na escola, adoram onde estiver. Não há lugar limitado para adorar a Deus. Ele é adorado em qualquer lugar. Você está lá dentro do metrô, ali você pode adorar.
Você está dentro do ônibus, está lotado, mas ali você pode adorar e invocar. Você está na rua, você pode adorar. Você está na igreja, você pode adorar. Em qualquer lugar é lugar para você invocar. É lugar porque você é o sacrifício. Aleluia! Você é o verdadeiro sacrifício. Então você é uma oferta suave. Você é uma oferta de cheiro suave para o Senhor. A hora vem que nem neste lugar e nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis. Nós adoramos o que sabemos. Nós vamos falar sobre alguns tipos de adoradores. Porque aqui ele diz: vós adorais o que não. Nós adoramos o que? Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai de que maneira? Porque o Pai procura tais que assim o adorem. Porque Deus é Espírito. Deus é Espírito. E importa que os que o adorem em Espírito e em verdade. Vamos falar aqui sobre 5 tipos de adoradores. Primeiro tipo de adorador: os verdadeiros adoradores que adoram um falso Deus. Verdadeiros adoradores? Onde estão esses adoradores? Alguém poderia me ajudar? São verdadeiros adoradores, mas adoram um falso Deus. Você vai encontrar entre os hindus, você vai encontrar no espiritismo, você vai encontrar no catolicismo. Você acha que as pessoas que saem daqui e vão lá para Aparecida, de joelho, com a cruz nas costas, às vezes sem comer, para pagar uma promessa, eles são falsos adoradores? Não. Às vezes são adoradores mais verdadeiros do que os próprios cristãos. São mais verdadeiros do que os próprios cristãos, porque eles têm uma fé, uma devoção. Eles amam aquela divindade que eles estão adorando. Não obstante, aquela divindade é falsa. Nada pode fazer. Não a nós, Senhor. Porque tem olhos, tem nariz, tem ouvido, tem boca, tem pés, tem mãos. Torne-se semelhante a eles, todos aqueles que o servem, aqueles que o adoram. Verdadeiros adoradores, mas adoram um falso Deus. E existe essa probabilidade. Então não subestime aqueles adoradores. A única coisa diferente deles é que eles estão adorando um Deus que não é verdadeiro, um falso Deus. Segundo tipo de adorador: verdadeiros adoradores adorando um falso Deus verdadeiro. Como é que é? Verdadeiros adoradores adorando um falso Deus verdadeiro. Mas como assim? Se é falso, não pode ser verdadeiro? Há uma contradição, um anacronismo nessa sentença. Ou é verdadeiro ou é. Não pode ser falso verdadeiro. Mas eu digo para vocês: verdadeiros adoradores adorando um falso Deus verdadeiro. E vou dar para vocês um exemplo. Jesus morreu e ressuscitou no 3º dia. Deixe-me dizer-lhes uma coisa: nem os apóstolos e nem os seus mais de 500 discípulos esperavam a sua ressurreição. Os apóstolos não estavam aguardando Jesus ressuscitar. Nem a mãe dele estava aguardando a ressurreição. Nem Maria Madalena, nem Maria, que era tia de Jesus. Vocês sabiam que Jesus tinha uma tia chamada Maria também? Era mulher de Clopas, chamava-se Maria, era tia de Jesus. Nem Susana, nenhuma das mulheres que adoravam a Jesus com as suas ofertas, com os seus bens, aguardavam Jesus ressuscitar. E eu vou aqui apresentar um questionamento. Se eles estivessem aguardando a ressurreição de Jesus, por que no primeiro dia da semana aquelas mulheres compraram aromas e foram para o sepulcro para fazer o quê? Ungir Jesus. Para fazer o quê? Ungir. Ele já havia sido preparado por Nicodemos. Não sei se vocês se lembram disso. Assim que Jesus morreu, ele morreu, era cerca das 15 horas do nosso calendário. No calendário judaico era a 9ª hora, que para nós significa 3 horas da tarde. Para que tudo se cumprisse, Jesus tinha que ser sepultado até a 10ª hora, que no nosso calendário representa 6 horas da tarde. Quantas horas tinham então para tirar Jesus da cruz e sepultá-lo?
3 horas. Veja que José de Arimateia, que era um senador honrado, ele vai até Pilatos, reivindica o corpo de Jesus, porque ele já estava morto, e Pilatos ficou assustado, porque um condenado na cruz levava de 3 a 9 dias para morrer. Quantos dias? De 3 a 9. Quantas horas levou para Jesus morrer? Ele foi crucificado às 9 da manhã e morreu às 3 da tarde. Quantas horas? 6 horas. Pilatos ficou assustado. Visto que ele ficou assustado, porque esse não era o costume, ele manda então um centurião, os soldados, com bastão, para quebrar as pernas dos condenados, porque foi pedido dos judeus. Olha, ele disse que no 3º dia ele ressuscitaria. Portanto, queremos então que vocês coloquem uma guarda romana ali. E aí Pilatos manda então quebrar as pernas dos crucificados. Quando ele vai para quebrar as pernas dos crucificados, quebra a perna de do primeiro, e quebra a perna do terceiro. Mas chegando em Jesus, ele já estava morto. Então foi colocada uma lança para que o perfurasse, porque se porventura ele tivesse fingido de morto, com essa lança no coração ele teria morrido. Mas Jesus estava literalmente morto. E vocês sabem por que ele morreu tão rápido? Para se cumprir a palavra: nenhum dos seus ossos será quebrado. Porque se ele está vivo, o bastão ia estralar das pernas dele e as suas pernas seriam quebradas. Mas a profecia dizia que não era para ser quebrado. Deus vela pela sua palavra, detalhe por detalhe. Portanto, nós temos 3 horas. Nessas 3 horas, José de Arimateia então tira o corpo de Jesus. Nessa oportunidade, Nicodemos, que era o príncipe dos judeus, que era um dos fariseus, um mestre em Israel, era um discípulo oculto de Jesus, tanto é que foi na casa de Jesus de noite para não ser visto por ninguém. Ele leva todos os preparativos para poder preparar o corpo de Jesus para o seu sepultamento. O que as mulheres, portanto, foram fazer é ungir Jesus. Elas foram lá para ungir o corpo de Jesus. Mas espera um pouquinho, ele disse que ressuscitaria quando? No 3º dia. Então, se elas estavam na expectativa da ressurreição, o que é que elas foram fazer saindo da Galileia para ungir Jesus, que, de acordo com a sua palavra, já havia sido ressuscitado? Logo, elas não aguardavam a ressurreição. Os discípulos também não, porque quando elas disseram que Jesus ressuscitou, João e Pedro foram lá correndo para ver. João chegou primeiro, viu, Pedro depois viu. Só que João observou uma coisa, que o lençol estava no chão. Só que Pedro foi mais cuidadoso. Ele viu não somente os lençóis, mas ele viu também que o lenço, que é chamado de santo sudário, que envolvia a cabeça de Jesus, estava dobrado à parte, num lugar à parte. E ele volta e diz para João, João confere, e a partir daquele momento ele crê. Então perceba que ele também não aguardava a ressurreição. Ninguém estava esperando a ressurreição de Jesus. Estas mulheres então foram lá para ungir Jesus. O que elas foram fazer? Ungir Jesus. Prestar o último culto, prestar a última homenagem, prestar um ato de adoração, um serviço para aqueles que durante 3 anos e meio realizou milagres. Curou cegos, curou paralíticos, deu vida aos mortos, salvou vidas, expandiu o reino, abençoou vidas, pregou o evangelho, pacificou. Elas foram prestar a última homenagem para ele. Agora a minha pergunta é: se elas foram para ungir Jesus, que tipo de Jesus elas aguardavam encontrar na sepultura? Vivo ou morto? Vocês perceberam? Se elas estão indo para ungir um Jesus morto, esse Jesus naquele momento era falso ou verdadeiro? Falso! Porque o anjo disse: vocês estão procurando aquele, o vivente dentre os mortos? Ele não está aqui, ele ressuscitou como ele havia dito. Vocês estão procurando o Jesus que está lá no caixão da igreja católica, lá na Sé, um Jesus morto. Esse Jesus é falso, ele não fala, ele não vê, ele não anda, mas o Jesus que fez
falso, que não obstante era verdadeiro. Verdadeiro por quê? Ressuscitou, cumpriu a sua promessa. Vamos para mais um tipo de adorador. Verdadeiros adoradores, adorando um verdadeiro Deus. Verdadeiros adoradores? Adorando o verdadeiro Deus. Esses verdadeiros adoradores o Senhor Jesus apresentou aqui. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores, olha só, adorarão o Pai de que maneira? Porque o Pai procura a tais que assim o adoram. Deus maravilhoso. O que é adorar em espírito e em verdade? O que é ser um verdadeiro adorador nesse conceito cristão, nesse conceito bíblico? Primeira característica do verdadeiro adorador: ele conhece o objeto da sua adoração. O que ele conhece? E qual é o objeto da adoração do verdadeiro adorador? É o verdadeiro Deus, que é Espírito. É o verdadeiro Deus, que é Espírito. Então, o verdadeiro adorador que adora em Espírito e em verdade é aquele que realmente tem relacionamento com Deus. Ele caminha com Deus, ele anda com Deus, ele conhece Deus, ele ama Deus acima de todas as coisas. Deus está em primeiro lugar na sua vida. Qual é o lugar que Deus ocupa no seu coração? Existem os 3 M's da ruína ministerial. Vocês já ouviram falar? 3 M's da ruína ministerial. Quais são os 3? 3 M's da ruína ministerial. Primeiro M, mulher. O obreiro não cai num monte de coisa, mas cai com uma mulher. Segundo M, money. Às vezes o problema dele não é com mulher, mas ele não pode ver dinheiro. Ele vai limpar o caixa da secretaria da tesouraria. Quanto não é mulher e não é dinheiro, é mundanismo. Ele vai cair em alguma coisa mundana. Os verdadeiros adoradores vão dar lugar primeiro para Deus. Primeiro para Deus. Você como adorador, você é um servo. E como servo, você tem um ministério. Você oferece sacrifício. Então quando eu falo de ruína ministerial, inclui toda a igreja. Porque você também é um ministro. Você serve na casa de Deus. Você presta culto para Deus. E você tem que ter cuidado para adorar o verdadeiro Deus. Primeira característica então do verdadeiro adorador que adora em espírito e em verdade, o que ele faz? O que ele faz? O verdadeiro adorador conhece o objeto da sua oração. Ele conhece o objeto? Segundo, ele oferece o verdadeiro culto a Deus. Como eu disse no início, para Deus o importante não é o quanto você faz. Às vezes eu poderia aqui até perguntar para os irmãos: quem vos chamou? Pode dizer. Quem chamou vocês? Deus. Muito bem. Quem chamou? Deus. Para quem vocês trabalham e a quem vocês servem? Deus. A Deus. A quem vocês servem? A Deus. Terceira pergunta. Pense bem para responder. Por que você faz o que você faz? O que motiva você a vir para a igreja? O que motiva você a cultuar a Deus? O que motiva você a ofertar a Deus? O que motiva você a trabalhar para Deus? O mais importante para Deus não é a quantidade de coisas que você faz. Deus não está nem preocupado com a quantidade de coisas que você faz. Sabe por quê? Porque salvação não é pela obra. Aquele ex-ladrão na cruz não pôde fazer nada, a não ser clamar e confiar e ir para o céu. Então para Deus, se você tem 50 anos de casa, se você tem 100 anos, se você tem 30, se você tem um mês, se você recebeu a Cristo ontem e está aqui cultuando a Deus, para Deus é a mesma coisa. Ele quer saber o que faz você vir até aqui. Por que você glorifica? Por que você louva? Por que você trabalha? Por que você faz o que você faz? Ah, mas eu sou repleto de atividade. Cuidado para você não cair naquilo que nós chamamos de ativismo ministerial. Moisés caiu no ativismo ministerial. Ele sai com uma congregação de quantos membros lá do Egito? Quem
ninguém sabe. Alguns dizem 3 milhões, né? Eu não fiz essa conta, mas vamos deixar mais menorzinho um pouquinho, que seja 3 milhões, porque só de homens tinha 605.300. Então aí mulheres e crianças, o negócio explode, né? Mas vamos estimar 3 milhões. Congregação pequenininha, né, pastor Cleber? Pequena congregação. Estava ali numa congregação de quantos milhões? 3 milhões. Aí ele parava como juiz, como legislador, como sacerdote, como líder, e sentava na sua cadeira e ficava julgando o povo. Quando chega Jetro, falou: o que está acontecendo? Essa fila indiana é para quê? Essa fila indiana aqui, quando alguém tem alguma demanda, eles vêm até ali. Vem até você? Rapaz, muda essa sua prática aí. Você entrou num ativismo ministerial. Fazendo isso, você não vai dar conta do recado. Você vai matar o povo de canseira e você mesmo não vai aguentar. Então faz o seguinte: distribua as funções. Comece a assumir uma liderança descentralizadora. Você centralizou todas as atividades em você. Você não vai suportar isso. Você precisa distribuir os cargos, as funções. Aí vai dar tudo certo. E Moisés humildemente obedeceu à voz do sogro. Ele foi diminuído por Deus por ter distribuído as atividades? Não, pelo contrário, ele ganhou, porque teve humildade. Preservou mais a vida dele. Então Deus não está nem aí se você atende 3 milhões, 500 mil. Ele quer saber a qualidade do seu serviço. Como é que você faz o que você faz? Faça o que vier às tuas mãos para fazer, conforme as tuas forças. Porque na sepultura para onde tu vais, não há obra, não há indústria, não há ciência alguma. Não é para fazer de atividade de Paulo, não é para fazer de acordo com a capacidade de Moisés, é para fazer de acordo com a força que Deus te deu, com o amor que está no teu coração, com a adoração que você tem para oferecer para Ele. Verdadeiro adorador, primeiro, você conhece o objeto da sua adoração. Tem gente que conhece apenas um Deus severo, um Deus que manda para o inferno, mas não conhece o Deus gracioso. Deus, na sua graça, disse Warren Wiersbe, dá tudo o que nós não merecemos, e na sua misericórdia Ele não dá o que você merece. Na sua graça Ele não dá, Ele dá o que nós não merecemos. Você não merecia ir para o céu, você não merecia a paz, você não merecia ser salvo, você só merecia o inferno, mas a graça te alcançou. Jesus entrou no teu caminho, Ele te salvou, é salvo pela graça. É Deus da graça, é Deus gracioso, onde você não precisa fazer sacrifício para ser salvo. E o misericordioso é aquele que quando você falha, você erra, você tropeça, primeira coisa que a gente fica esperando: ih, agora vai vir doença, agora vai me acontecer isso, agora meu marido vai ficar desempregado, agora vai acontecer não sei o que com meu filho. E aí você observa que nada aconteceu. Sabe por quê? É a misericórdia dele. Se não fosse as misericórdias do Senhor, o que aconteceria? Nós já teríamos sido consumidos. Mas a misericórdia do Senhor não tem fim. Ela não tem fim. Ela te alcançou, a misericórdia te alcançou. E é por isso que você está aqui. Você tem um Deus misericordioso, um Deus gracioso. Quando você pensa que acabou tudo, está sendo apenas um começo. Porque quando você peca, você comete as suas transgressões, sabe o que acontece? O Espírito Santo que está em você se entristece. Essa tristeza passa para você, e você se incomoda, você se constrange, você se perturba com isso. E a Bíblia diz que o arrependimento, segundo Deus, veja bem, produz em nós esse estado de espírito diferente. Você é consertado por Deus, é renovado para uma comunhão, e para uma comunhão mais elevada, porque você aprende que esse Deus é cheio de graça, é cheio de misericórdia, e te dá uma segunda oportunidade para que você possa prosseguir até o fim. Adorador verdadeiro conhece o objeto da sua adoração, sabe que Deus é santo,
sabe que Deus é amoroso, sabe que Deus é gracioso, sabe que Deus é justo, mas sabe que Deus é soberano. Sabe que Deus também age com justiça e que dá muitas oportunidades para nós. Não vamos perder as oportunidades, vamos abraçar a oportunidade. Eu errei, mas eu quero voltar ao primeiro amor, eu quero voltar a andar com Ele, eu quero a presença dEle. Verdadeiro adorador. Quarto tipo de adorador: verdadeiros adoradores, adorando um Deus sem conhecimento. Adorando a Deus? E é possível. É um verdadeiro adorador. Está adorando a Deus, mas não conhece a Deus, não tem relacionamento com Deus. Eu vou começar pela Bíblia. Vocês se lembram de Samuel? Profeta Samuel? Profeta Samuel, preste atenção, ele foi dedicado ao templo do Senhor como sacerdote. Ele tinha uma escola sacerdotal. Ele abria o templo, ele fechava o templo, ele acendia a luz do templo, ele apagava a luz do templo, ele assistia o sumo sacerdote, ele estava dentro da casa de Deus, mas a Bíblia diz que ele não conhecia a Deus. Segundo, ele não conhecia a voz de Deus, e ele não conhecia a palavra de Deus. Como é que pode? Está na casa de Deus, trabalhando para Deus, servindo os homens de Deus, abrindo e fechando a casa de Deus, acendendo e apagando a luz da casa de Deus, e tem mais, morando na casa de Deus, mas não conhece a Deus, não identifica a voz de Deus, não tem sensibilidade, não sabe o que é a presença de Deus. Quantos crentes estão dentro da casa de Deus, mas estão totalmente alheios ao que está acontecendo, não glorificam, não adoram, não choram. Você nunca vê esse crente chorando ao ler a palavra. Aleluia! Esse crente não chora quando ora, virou uma formalidade, é um clube. Ele aprendeu a entrar, sair, paga o dízimo da oferta, vai embora, mas ele não tem relacionamento com Deus, porque ele não conhece a Deus, não conhece a palavra de Deus, não tem discernimento de Deus. Você precisa ter um encontro com Deus para ser um verdadeiro adorador em espírito e verdade. Adoradores de Deus que precisam ter um encontro com Deus, que não tem, que não conhece Deus. Este era Samuel. Vocês querem ver? Vamos ver? Como diz o bom Sebrano, para não ficar somente nas minhas palavras. 1 Samuel, capítulo 13. Preste atenção, gente, isso aqui é trágico, mas o nosso Deus, ele é gracioso. O nosso Deus, ele é capítulo 13. Bora ler? E o jovem Samuel, o que ele fazia? O que ele fazia? É um adorador. Servir ou adorar é a etimologia, a mesma etimologia. É o avodá, avodiar. Ele servia ao Senhor perante quem? Que era o sumo sacerdote. E olha só, e a palavra do Senhor era de muito valia naqueles dias. Não havia o quê? Visão manifesta. Estão vivendo no período da judicatura. Olhem para mim. Eles estão vivendo no período da judicatura, período dos juízes. Esse foi um dos períodos mais sombrios da história de Israel. O período tétrico. O período onde vocês estão vendo que a palavra de Deus era muito valia, não havia visão. O capítulo 17, versículo 6, 21, versículo 25 de Juízes traduzem a situação do povo. Naqueles dias não havia rei em Israel, e cada um fazia o que queria, o que achava mais certo. Não havia pecado. A gente chama isso de pluralismo. Pluralismo religioso. O que é o pluralismo? Cada um faz o que quer. A minha religião está certa, do jeito que eu faço, para você está certo, para você está certo. Ninguém diz que ninguém está errado, porque todo mundo está certo. Quando eu relativismo, o que para mim é certo, para o outro é errado. Mas naquela época não. Todo mundo estava certo, fazendo. Lembra-se da mulher do Levita? Que eles estupraram a mulher. E depois
pecando, mas não tem problema. Estou cobiçando, mas não tem problema. Estou fumando, estou fazendo de tudo, mas não tem problema. Tem problema sim, porque a conta vai chegar. O dia do juízo vai chegar. Deus não se deixa escarnecer. Tudo que o homem semear, isso ele fará. Você pode esconder do pastor, pode esconder da igreja, mas do Senhor você não esconde. A cobrança vinha sempre para Israel. Eles eram entregues à escravidão. Mas vamos continuar aqui no Eli. E a palavra do Senhor era de muita valia naqueles dias. Não havia visão. E sucedeu naquele dia que, estando Eli deitado no seu lugar, e os seus olhos se começavam já a escurecer, que não podia ver, e estando também Samuel já, olha, tá vendo? Morava na igreja. Então não adianta morar na igreja, gente. Eu estou picando cartão. Deus não está nem aí para sua picação de cartão. Ele quer saber do seu relacionamento, da sua intimidade, do quanto você adora, do quanto você está na presença dele, o que você está fazendo, como você está fazendo e por que você está fazendo. Mas eu vou todo dia, estou no sítio de oração, estou no culto da manhã, eu estou no culto, não adianta nada. Deus quer saber por que você está fazendo isso. Os motivos do seu coração é que importa. Antes de receber o seu serviço, ele recebe você. Antes da sua oferta, ele quer saber de você. Antes de receber o seu dinheiro, ele quer saber do seu coração. Estava deitado. E estando também Samuel já deitado, antes que a lâmpada de Deus se apagasse no templo do Senhor. Se apagasse onde? Em que estava a arca de Deus. Estava o quê? Gente, vocês sabem o que significa arca? A arca era feita de madeira de acácia e por dentro era de ouro puro. Quem a fez foi um homem chamado Bezaleel, cujo nome significa na sombra de Deus. Esse homem era da tribo de Judá e foi levantado, chamado pelo nome, para construir relíquias, para construir um templo, um mobiliário que só seria servido pelos da tribo de Levi. Depois de haver construído e depois de ser consagrado, ele que construiu e tocou em tudo, se tocasse depois morreria. Olha que interessante, né? A tribo de Judá. Aquela arca foi construída a pedido de Deus. Deus revela para Moisés lá no Sinai. Ele desce aqui, ele falou: eu chamei Bezaleel. Ele levanta Bezaleel, enche ele do espírito de sabedoria, de invenções para criar. Era um professor pardal ali, porque Deus tira você do anonimato que não sabe nada, abre sua mente, dá sabedoria, te capacita para você servir em espírito e verdade. Ele não fez curso no Senai, não fez universidade. A universidade dele é a universidade do céu, é da Nova Jerusalém. O mesmo que construiu o céu é o mesmo que capacitou Bezaleel para construir a arca. Sabe o que aquela arca representava? Representava o Senhor Jesus. A madeira. A arca fala da natureza teantrópica de Cristo. Diga, natureza teantrópica. Jesus na divindade, são 3 pessoas, é o único que tem uma natureza teantrópica, ou seja, é o único entre Pai, Filho e Espírito Santo que é Deus e é homem ao mesmo tempo. A madeira falava da terra da humanidade, o ouro falava das regiões celestiais. Estava mostrando tanto a divindade quanto a sua humanidade. Em cima havia o propiciatório, aquele que tornava propício, falando de perdão. E os 2 querubins alados, olhando um de frente para o outro, representava a glória de Deus. Aqui estava, aqui, olha, essa arca de Deus, no templo de Deus. O Senhor chamou a quem? A Samuel e disse ele. O que ele disse? Eis-me aqui, prontinho. Mas ele estava dizendo: eis-me aqui para quem? Para Deus ou para Eli? Era um verdadeiro adorador, morava na casa de Deus, abria o templo de Deus, tinha escola sacerdotal, tinha todo o aparato, parecia que estava tudo certo, mas estava tudo errado.
de terno, tá de gravata, tá tudo bonitinho, tá, cabelo longo, tá tudo bonitinho, mas tá tudo errado. Precisa conhecer o objeto da adoração, precisa de relacionamento com ele, precisa de intimidade, precisa da presença dele, precisa da glória dele, precisa conhecer a voz dele. Glória a Deus, é forte a presença de Deus aqui nesse lugar. Eis-me aqui. E correu para quem? Correu para a presença de Deus? Não. Correu para a presença de Jesus? Não. Correu para o Espírito Santo? Não. O que ele fez? E correu a? Eli. E correu a? Eli. Ainda que Eli, o nome vem do hebraico, Eli, meu Deus, significa que vem de ele mais um sufixo pronominal yod, que é possessivo, significa então meu Deus. Correu para o meu Deus, mas que não era Deus, era apenas um sacerdote falho que depois morreu com a queda da cadeira e quebrou o pescoço. E os filhos também morreram por causa do pecado. Estava tudo errado, tudo atrapalhado. E ele ainda vai correr para a pessoa? Vai correr para a pessoa? Gente, isso aqui tem muita lição aqui. Aleluia! Ah, Jesus quer te pegar aqui nessa noite. Ele quer te abraçar. Ele quer intimidade com você. Tá tudo errado, mas vai ficar tudo certo. Inocente. Mas ele disse: não te chamei eu, torna a deitar-te. E foi. Duvido se fosse para a presença de Deus que ele ia se deitar. Quem é chamado por Deus na noite, identifica que é Deus, ele cai de joelhos e se derrama. Ele não vai dormir. Ele não vai dormir. Ele fica na presença de Deus. Continuando. E o Senhor tornou a chamar outra vez a Samuel. Samuel se levantou e foi a quem? E foi a quem? Ele disse: eis-me aqui, por que tu me chamaste? Mas ele disse: não te chamei eu, filho meu. Agora ele até acrescenta um detalhezinho aqui: não te chamei eu, filho meu. Mas nada disso ia ajudar, era o cara errado. Pode chamar de filho, pode chamar de quem quiser. É verdade. Torna a deitar-te. Ao conselho que quem ainda não identificou, o próprio Eli não estava identificando o que estava acontecendo, mandando o menino deitar, né? Demorou para ele se acordar. Olha só: não te chamei eu, filho meu, torna a deitar-te. Porém Samuel ainda não. Olha só o versículo 7. Quem está com a Bíblia aberta, vamos ler juntos. 1, 2, 3. Porém Samuel
Verdadeiro adorador que não conhece o objeto da sua adoração. Qual é o objeto? É Deus. Porém Samuel não conhecia, e a sua palavra não tinha sido revelada para ele. Traduzindo, nem conhece Deus e nem conhece a sua, então não conhece nada. Só conhecia um homem caído e mais nada, que o estava orientando da maneira errada, e ele buscando a pessoa errada. Tudo que podia dar é em nada, ficar numa cama deitado. Meu Deus, nos ajuda, Pai. Bora continuar? O Senhor, pois, olha só, Deus é insistente. Aleluia! Sem graça e misericórdia. O Senhor, pois, tornou a chamar a Samuel terceira vez. E ele se levantou e foi a Eli e disse: o que ele disse? Por que tu me chamaste? Olha só agora. Então, entendeu Eli? O que ele entendeu? Que o Senhor chamava o jovem. Que o Senhor chamava? Ele não conhecia Deus. Ele não conhecia sua palavra. Mas mesmo assim Deus está chamando. Mesmo você está aqui, você não conhece Ele, você não conhece a palavra dele, mas Ele está chamando. Vem, eu quero relacionamento contigo. Eu quero intimidade contigo. Eu quero comunhão contigo. Eu te amo, meu filho. Será que Ele chama só quem o conhece? Não, Ele chama quem não conhece, quem não sabe de nada. Ele chama para um relacionamento. Ele quer você. Ele quer você. Prosseguindo, pelo que ele disse a Samuel: vai te deitar, e há de ser que, se te chamar, dirás o quê? Fala, porque teu servo. Então Samuel foi e se deitou no seu lugar. Versículo 10, todos juntos. Então chamou Samuel tornou-se um dos homens mais piedosos de Israel, um dos grandes profetas. Ele agregou na sua pessoa 3 funções: ele era juiz, ele era profeta e ele era sacerdote. Aleluia! Esse aqui é aquele que não conhecia. Portanto, se você não conhece, há uma esperança para você. Há uma porta aberta. Deus está de braços abertos. Não se sinta excluído, não se sinta fora do ninho. Se você está aqui, Deus te chamou. Ele quer intimidade contigo. Ele quer relacionamento contigo. Oh, adora o nome do Senhor. Voltemos ao nosso assunto. Último, verdadeiros adoradores, adorando em espírito e em verdade, conhecendo o objeto da sua adoração. Portanto, verdadeiros adoradores, adorando em espírito e em verdade. Repetindo, é aquele que conhece o objeto da sua adoração. É aquele que conhece a voz de Deus. É aquele que anda com Deus. É aquele que não é motivado pela pressão e nem pelo medo de ir para o inferno. No antigo Israel havia alguns tipos de Eved. Diga Eved. Eved, de uma forma eufemística, no eufemismo, é servo, mas a bem da verdade não é servo, ele é um escravo. Escravo. O Eved pode ser servo ou adorador. Então havia muitos tipos de Eved, de servos. Veja qual tipo você se enquadra. Havia aquele tipo de servo que ele estava passando privações financeiras, dificuldades. O que ele fazia? Ele se vendia para o seu senhor em troca de alimento. Só que Israel era a única nação do mundo que dava
um caráter mais humanitário para os seus escravos. Por quê? Porque havia aquilo que no Brasil é chamado de alforria. Havia o ano sabático. Havia o ano sabático. O que era o ano sabático? O povo trabalhava a terra 6 anos, no 7º ano a terra descansava. Portanto, quem tivesse escravo, o escravo trabalhava 6 anos, no 7º ano ele tinha que sair liberto, tinha que sair livre. Aquele escravo que estava só por necessidade, conseguia lá arrumar alguns trocados, ele não via a hora de cair fora, porque ele estava ali por necessidade. Eu vou para a igreja porque eu estou precisando casar. Outro porque eu estou precisando de dinheiro. Eu estou precisando de uma cura. Tudo isso é interessante, mas essa não deve ser a motivação do seu coração. Se você veio por causa de dinheiro, errou o caminho. Jesus, quando estava aqui na terra, só andava duro, porque tudo que ele recebia, Judas levava. Então, se veio por causa de dinheiro, fala: olha, veio atrás de mim, as raposas têm convite, as aves do céu têm ninho, mas o filho do homem não tem ninho onde reclinar a cabeça. Você bateu na porta errada, meu filho. Quando a mãe dele foi consagrada lá no templo, ela levou a oferta do pobre, que era uma rolinha. Que ele não podia dar uma ovelha, não podia dar uma vaca, não podia nada. Armava uma arapuca lá no mato, pegava lá o passarinho, e Deus aceitava do mesmo jeito, porque Deus não desfazia. Se você pode dar 1 milhão, agrada a Deus. Se você pode dar R$1, você agrada a Deus. Se pode dar 1 centavo, agrada a Deus, porque Deus não está afim do seu dinheiro, está afim de você. Então, não é pela quantidade. Então, Jesus, você vir para a casa de Deus com essa motivação é a motivação errada. Deus pode abençoar? Pode. Quantas pessoas saem lá da cadeia e depois viram empresário, viram advogado? É tanta coisa que acontece, é pregadora. Meu Deus do céu, o camarada era, como diz aí na rua, é sangue nos olhos, dedo mole. O cara era terrível, mas ele fica terrível para Jesus, ganhador de almas, abençoado, cheio do Espírito Santo, se torna grande empresário, próspero. E o pessoal, quem é esse camarada aí? Ninguém conhece mais. Escravo. Chegava o ano da alforria, o ano sabático, que era da sua liberdade, e o patrão dizia para ele: Senhor, você está livre. Ele falou: mas eu não quero ir embora. Como assim não quero ir embora? Não quero ir porque, primeiro, ele ia lá, tinha um relacionamento com o patrão, gostava do seu Senhor, se identificava com o seu Senhor, entrava num relacionamento de intimidade com o seu Senhor, casava naquele lugar, tinha filhos. E aí, quando era o dia de ir embora, ele dizia assim: olha, eu não vou embora. Por que eu não vou embora? Primeiro, porque eu amo o meu Senhor. Segundo, porque eu amo a minha mulher e os meus filhos. Por isso que eu não quero sair daqui. Esse escravo então fazia essa confissão pública, porque não bastava fazer a confissão para o Senhor, ele tinha que ir publicamente. Aí havia os anciãos da cidade, ele era apresentado, falava: confessa aí, por que você não quer ir embora? Porque eu amo meu Senhor, eu amo minha mulher, eu amo meus filhos. Pegava a orelha desse escravo com uma sovela, colocava no umbral da porta e furava e colocava um brinco. Esse escravo, por onde ele passasse, ele era conhecido como escravo? Como escravo? Quem olhava para ele ia dizer o quê? Ele está servindo ao seu Senhor. Por quê? Porque ele ama o seu Senhor. Ele serve ao seu Senhor por quê? E é por isso que ele não quer sair, não quer ir embora. Qual o tipo que você é? Se é por necessidade, é por obrigação, ou porque você ama o seu Senhor? Se é o terceiro tipo, você está prestando a verdadeira adoração. Ama o seu Senhor mais do que tudo. Quando a gente faz porque a gente ama, é diferente. A mulher que está vivendo com o marido porque ama, nada é difícil para ela. O marido que vive com a mulher porque ama, nada é difícil para ele. Os filhos que vivem no lar onde recebe amor, tudo é maravilhoso para ele. Mas agora, quando a pessoa não ama, tudo é muito cansativo, tudo é enfadonho, nada, sabe? Tudo é, mas que ninguém está me vendo, o pastor está sempre me usando, o que eu vou ganhar com isso? Mas e aí? É aquele tipo de crente que ele serve 20 anos, está uma bênção, mas de repente vê uma enfermidade para o lar dele, ele arregaça a manga e ergue olhos para o céu e diz:
Senhor, é desse jeito que o Senhor me paga? Depois de 20 anos que eu me dediquei na tua casa? Peraí, você servia a Deus por quê? Qual era a motivação do seu coração? Então era uma troca? Com Deus não tem barganha. A vida não é sua, o tempo não é seu. Nem você é dono de você mesmo. Você pertence a Deus. Tudo é de Deus. Tudo é por Ele, para Ele. Glória a Ele eternamente. Aleluia! A criancinha está até aplaudindo, está adorando. As palmas. Então perceba uma coisa, mordomo, você é mordomo dos bens. Diga, eu sou mordomo dos bens. O que significa isso? A sua casa não é sua, o seu carro não é seu, nada é seu. Quando você se apega demais às coisas dessa vida, cuidado. Só tem uma mulher que Jesus mandou a gente se lembrar dela, fora a nossa mulher. Então mulheres não se sintam traídas, porque Jesus mandou os homens se lembrar dessa mulher constantemente. Quem era? A mulher de Ló. Lembrai-vos da mulher? Ela amava demais Sodoma e Gomorra, amava demais o sal. E como ela amava demais, ela foi se transformada? Você se torna aquilo que você adora. Meu Deus! Você se torna aquilo que você adora, né? Neste caso aí, negativo. Então, se você adora Deus, você vai ficar cheio da presença de Deus, cheio da glória de Deus, cheio do poder de Deus, cheio da unção de Deus. E tem mais: no arrebatamento da igreja, você terá um corpo igual ao de Jesus. Aleluia! Corpo incorruptível, corpo imortal, corpo glorioso. E tem mais. Eu vou resumir aqui. Eu não sei vocês, mas eu vou me assentar no trono de Jesus. Quem não quiser, o problema é de vocês, mas eu sim. Ficaram séria, né? Finalizando, Apocalipse 3:21 e terminamos. Esse aí é o prêmio dos adoradores. Apocalipse 3:21, prêmio para os adoradores. Olha lá, já está na tela. 1, 2, 3. Ao me vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Dá para adorar? Que Deus abençoe a todos vocês em nome do Senhor Jesus. Amém, queridos? Amém. Meus amados, depois desta exposição, permitam-me fazer o anúncio de uma literatura que eu trouxe. Eu vou falar igual o pessoal da congregação. Quem sentir, compre. Quem sentir, compre. E quem não sentir, como assembleana, compre do mesmo jeito. Olha lá. Esse livro aqui é o primeiro livro que eu escrevi. Primeiro, Poesias para Despertar. Aqui eu falo de teologia em forma de poesias. Aqui eu vou falar sobre amor, sobre paixão, sobre o tempo. Vou falar também sobre o caloteiro, o preguiçoso, o fofoqueiro e o fofonauta. Vocês já ouviram falar do fofonauta? É uma união de fofoqueiro e internauta. Porque para fazer fofoca agora é só tá tudo certo, né? Agora tem um aqui que é tremendo, viu? Gente, só vocês vendo. Tem 32 poesias. Outro, os pregadores dizem, mas a Bíblia não diz. Os pregadores dizem, mas a Bíblia não diz. Por exemplo, aquele hino lá que o Zé de Paulo canta. As 99. Não, bem forte. As 99. Vocês acabaram de declarar uma mentira, porque isso não está na Bíblia. Sabiam disso? Não está na Bíblia. É mentira isso aí, tá? Ele não leu, ele ouviu os pregadores dizendo e reproduziu essa mensagem, mas é mentira. Outra mentira, que um deputado federal famoso aí disse que o problema na África é por causa da maldição que Noé lançou sobre o filho dele, Cão. É mentira também.
É mentira que Maria Madalena era uma prostituta. É mentira que Maria Madalena era uma mulher adulta. É mentira que Jesus foi ungido com alabastro, porque alabastro não é perfume, alabastro é uma pedra translúcida, que era usada para confeccionar objetos caros. Entre os objetos estava um recipiente que o nardo puro, que era uma fragrância de grande valor. Um rei, quando ia presentear outro, dava 30 ml de perfume. Dava quantos ml? 30 ml. Só que aquela mulher chamada Maria, não é Maria? É Maria. Só que não é irmã da lenda, é Maria, irmã de Lázaro. Ungiu Jesus? Era a quantidade de uma libra era 350 ml. Ou seja, 12 vezes mais do que o rei dava para o outro. Sabe por que era 12 vezes mais? Porque Jesus, a Maria não foi ungir o rei, foi ungir o rei dos reis e senhor dos senhores. Então ele merece. Gente, aqui tem 81 questões que os pregadores dizem que está na Bíblia, mas é mentira, não está. Tá? Agora tem mais. Com quem se casou Caim? Onde está Jesus 12 aos 30? Que era o espinho na carne de Paulo? O que é, por exemplo, a blasfêmia contra o Espírito Santo? Porque esse pecado não pode ser perdoado. Tem 36 temas aqui. Mas, Jefté, sacrificou sua filha? Quem foi Maria Madalena? De onde veio Deus? Quem criou o mal? Jesus tinha irmãos? Aqui tem 75 temas em quase 400 páginas. O que a mulher de Jó disse para ele? Amaldiçoa Deus e morre ou abençoa Deus e morre? Isso está na nossa Bíblia, né? Mas sabe como é que está na Bíblia hebraica, no cânon judaico, no Tanakh? Está escrito assim, ó, Vatomer Ishto Odechamahazik Betumate Rabarech Elohim Vamut. É isso que vocês entenderam, o resto eu explico aqui. Vocês não acreditam? Explique sim. Pessoal, aqui tem 59 temas. Vocês sabiam que o canto do galo referido por Jesus nos evangelhos não era o canto de uma ave? Na época de Jesus era proibido criar galo e galinha em Jerusalém. Aqui tem 59 temas. Ainda tem mais. Essa criança aqui tem quase 1.200 páginas. Dicionário de palavras, expressões, interpretação e curiosidades bíblicas. Aqui tem teologia, aqui tem uso, tem costume, tem cultura, tem etimologia de nomes de pessoas, rios, vales, montes, deuses, mitos, cartas, eclesiásticos, pedras, animais, altares. Gente, olha, é uma obra interessante. Até direito romano aqui tem nessa obra. Aqui é o estado intermediário. Perguntas difíceis de responder sobre a imortalidade da alma. 130 questões em 480 páginas. E por último, escatologia na veia, pura, 496 páginas. Gente, só esse dicionário, sem os descontos, custa R$360. Quanto custa? Hoje você vai levar ele, mais esse que custa 190, mais esse que é 190, mais esse que é 95, mais esse que é 95, mais esse que é 95, mais esse que é 30 e mais esse que é 70. Tudo isso aqui por apenas R$480 e você pode pagar em 4. Ah, mas eu quero em 5. Faço também em 5. Mas eu não posso levar tudo. Quer individual? Pode levar individual, mas eu acho que é mais importante você levar tudo. E olha, eu vou falar igual o Valdemiro. Eu abençoo quem pagar no Pix. Tá? E eu trouxe a cartinha. Deus abençoe vocês. Amém? Eu estou vendo que está cheio de verdadeiros adoradores. Está repleto de verdadeiro adorador. Quem adora ao Pai em espírito e em verdade levanta a mão. Eu pensei que mais gente fosse levantar. Não, eu vou repetir. Eu pensei que mais gente fosse levantar a mão. Quem adora ao Pai em espírito e em verdade? Oh, glória a Deus! Vamos aplaudir mais uma vez o nosso Deus por essa maravilhosa palavra. Exaltado seja o santo nome do Senhor Jesus. Estou vendo uns irmãos que vieram depois das apresentações. Estou vendo ali o aluno, fizemos seminário junto, né? Estou vendo a minha filha Marta ali. Como vamos receber esses irmãos, irmãos? Sejam bem-vindos em nome de Jesus.
E não está só começando, tá? Ainda tem na sexta, tem no sábado e tem no domingo. Deus abençoe a cada um de vocês. Deus abençoe o pastor Elias. Deus abençoe a cada um de nós. Antes de eu entregar para o pastor Kleber, eu quero convidar aqui, chamar aqui a diaconisa Maria da Guia, que ela vai entregar uma lembrança desse simpósio para a cantora oficial dessa noite, a nossa irmã Cristina. A cantora oficial, ela foi fazer uma prova, então o esposo da cantora oficial, presidente dessa casa, o Diário, vai receber essa lembrança desse simpósio. Exaltado seja o santo nome do Senhor. Também quero convidar aqui o evangelista Novinho Brasil, ele vai entregar uma lembrança para o preletor, ilustre preletor dessa vida. Amém. Deus abençoe a todos vocês. Deus abençoe a vocês que estiverem aqui conosco. Deus abençoe a cada um dos visitantes. Deus abençoe os pastores. Deus abençoe a cada um de nós. Pastor Cleber. Glórias a Deus. Tu és maravilhoso. Glórias a Deus. Nós estamos felizes por ter ouvido aqui a palavra de Deus, mas eu queria perguntar, antes de passar aos avisos, inclusive, se tem alguém que ouviu aqui a palavra de Deus, essa palavra falou ao seu coração e você deseja sair daqui hoje servindo ao Deus verdadeiro. E eu queria perguntar se há alguém entre nós que deseja aceitar a Jesus como seu Salvador. Tem alguém? Se tiver, levante uma das suas mãos juntamente com a minha. Nós estaremos orando por você. E a partir de então você vai sair servindo ao Deus verdadeiro. Tem alguém? Jovem, senhora, senhor? Não tem? Se não tem, que Deus nos abençoe, que você possa ter outra oportunidade para ouvir a palavra de Deus. Quero agradecer a presença dos pastores aqui presentes. Deus abençoe ricamente. Senhor Vai, Deus abençoe. E os irmãos que também estão cooperando conosco nessa noite. Muito obrigado, Deus abençoe ricamente o coração. Amanhã nós estaremos recebendo aqui o pastor Adelson Belo, que estará também ministrando a palavra de Deus. É o segundo dia do simpósio e o início está previsto para as 19 horas. Então os irmãos não faltem, cheguem no horário, se esforcem. Eu sei que muitas vezes, por motivo do trânsito, nós podemos até chegar um pouco atrasado, mas se esforcem, não deixe de vir, porque a sua bênção está aqui nesses 4 dias e no domingo será o dia conclusivo. Amém, irmãos? Amém. Os irmãos colocaram ali no informativo, a cantina está funcionando ali, a cantina. Ao sair daqui, os irmãos podem estar
adquirindo alguns produtos da nossa cantina, você estará abençoando também o departamento da Escola Bíblica Dominical. Vamos ficar de pé, vamos agradecer ao nosso Senhor. Irmãos, eu vou pedir para o pastor Wagner agradecer ao Senhor, e ele é um dos homens que conduziu esse trabalho do simpósio aqui na nossa igreja também. E eu estou feliz por tê-lo aqui, e agora ele está aqui numa igreja bem próxima, nosso vizinho, mas não é justo de darmos essa oportunidade também para o pastor Wagner. Amém? A paz do Senhor, meus irmãos, amém? Foram 11 anos aqui juntos, com vocês tendo paciência conosco e nós aprendendo. E nós tínhamos um tema, um lema: crescendo na graça e na palavra do Senhor Deus. E isso tem dado muitos frutos para nossas vidas. Vamos orar. Pai eterno, maravilhoso Deus, obrigado, Senhor, podemos estar na Tua presença, podemos, ó Deus, ouvir palavras maravilhosas, ó Deus, e que nosso coração, ó Senhor, continue, ó Deus, ardendo, ó Deus, para podermos estar cultuando, ó Teu santo e glorioso nome. Isso, ó Pai, venha ser a primazia da nossa vida, ó Deus, aquilo da qual nos dá esperança, que nos dá força, que nos encoraja, que nos ensina, que nos abre as portas, que nos dá, ó Senhor, aquilo que nós precisamos para vencer, ó Senhor, as dificuldades da vida, ó Pai. Em nome de Jesus, ó Pai, leva-nos de volta para os nossos lares, ó Deus, e que nós venhamos ao Senhor, assim como aqui, cultuar ao Senhor, ó Deus, continuar em todo lugar onde nós estivemos, ó Pai, nós possamos cultuar e exaltar e bendizer e enaltecer ao Teu santo e glorioso nome. É o que nós pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Que o grande amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do Espírito Santo permaneça nesta amada igreja, hoje e para sempre. Todos digam amém. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.